Convidamos a todos para fecharmos os nossos olhos físicos, elevar os nossos pensamentos ao Divino Mestre Jesus, agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, agradecendo pelos nossos lares, pelas nossas famílias, sabedores como espíritos cristãos que somos, que estamos exatamente onde pedimos, onde combinamos com Jesus de estarmos aqui, nas nossas famílias, com os nossos amigos. Abençoa, Senhor, o local de trabalho, de estudos de cada um. Que essas bênçãos, essa paz permaneça no coração de cada um hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos e meus irmãos, encarnados e desencarnados. Que a paz do nosso divino amigo Jesus esteja presente em nossos corações, de hoje, pelo menos até o final da eternidade. É uma satisfação estar aqui mais uma vez nessa tribuna, fazendo aqui uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus. Hoje a gente vai falar de um tema interessantíssimo. Vou fazer uma pergunta aqui só para desencargo de consciência. Quem aqui dos encarnados e desencarnados nunca experimentou aflição? Levante a mão, por favor. Foi o que eu pensei. O nosso codificador da doutrina espírita, Kardec, ele, no segundo quartel do século XIX, ele, no momento em que a sociedade parisiense fazia ali, aquelas suas reuniões festivas em torno das mesas girantes, o mestre Lyonês começou a fazer um estudo bem mais acurado sobre aquele fenômeno. E o interessante é que, além dele, naquela época, alguns filósofos, alguns pensadores também começaram a questionar sobre a efetividade da vida espiritual. Mas para Kardec, aquilo era logicamente a manifestação inteligente, que fazia com que aquelas mesas assumissem algumas posturas inteligentes. Mas ele foi além disso. Depois de ver que existiam os espíritos, Kardec começa então, através do fenômeno, constatar, através dos médiuns psicógrafos, através dos médiuns psicofônicos, constatar que entre esses espíritos havia os que sofriam e aqueles que eram ditosos, que experimentavam a vida um tanto mais tranquila. Mas por que haveria essa distinção? E nós vamos hoje fazer uma reflexão em torno desse tema, sobre as aflições que nós sofremos. E vamos pegar como base da nossa fala o que está aqui preceituado no 5º capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma fala de Jesus aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 4, 6 e 10, que eu vou me permitir ler para vocês. Está escrito assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Quando Kardec nos traz, então, a reflexão do seu terceiro livro, porque inicialmente ele começa, então, a fazer uma compilação daquilo que ele tinha como estudioso, como cientista que era, verificado. E isso veio, então, no dia 17 de abril de 1857,
a solidificação através de 501 perguntas e respostas com o Livro dos Espíritos. Um pouco depois, 3 anos depois, ele traz uma outra obra, porque enquanto um falava da ciência, ele traz o Livro dos Médiuns, que falava sobre o fenômeno espírita. Então você tinha ali, acima de tudo, a possibilidade de ver sobre a filosofia do que o Espiritismo trazia. Mas isso tudo era pano de fundo, porque a obra que realmente veio fazer a diferença é o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que isso? Porque ela veio exatamente em cumprimento àquilo que está no Evangelho de João, quando Cristo nos diz que no tempo devido Ele nos enviaria o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que teria o condão de fazer com que a sua mensagem pudesse ser entendida por todos. Porque diferentemente daquela mensagem que ia ao intelecto, ou seja, aquilo da inteligência das pessoas, a mensagem que o Cristo queria e que nos deixou, ela fala aos nossos corações. Então a explicação da amorosidade de Jesus, ela vem exatamente nos dando o entendimento de que nada que Jesus falou foi sem uma utilidade. E o entendimento daqueles que estavam à época, eles não tinham a capacidade ainda de apreender, porque a religião dominante à época, o judaísmo, ele trazia, sobretudo, uma visão equivocada, ou pelo menos uma visão simplista sobre a adoração a Deus. A colocação de Deus, do Deus de Moisés, né, logicamente nós contextualizamos, porque tirando o pessoal da escravidão do Egito, haveria necessidade de, num primeiro momento, fazer com que houvesse um temor, porque enquanto os deuses egípcios eles eram permissivos, então Moisés quis fazer com que esse temor a esse Deus pudesse fazer com que as criaturas entendessem que ele realmente era o mais poderoso de todos os deuses. Mas a proposta crística, ela vem na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente fazendo com que houvesse uma possibilidade de se alongar esse conhecimento, ou esse entendimento. Então os 5 primeiros capítulos da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, ele veio, que foi lançado lá em 1869, ele veio então, 57 é o primeiro, 61 é o segundo, que é o Livro dos Médiuns, e 1864 é o terceiro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E olha só a inspiração dos espíritos superiores para essa obra. Primeiro que Kardec pega alguns trechos interessantíssimos da obra de Jesus, ou aquele que os evangelhos até então descritos pudessem facilitar o entendimento, mas ele não coloca na ordem que os evangelistas vieram, ou que aqueles que fizeram a compilação, né, Jerônimo lá em 347 da era cristã, que organizou a Bíblia como nós conhecemos, o nosso querido Kardec não colocou assim. O primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz, acima de tudo, uma força moral muito grande para o Espiritismo, porque esse primeiro capítulo é: eu não vim destruir a lei. Então ele pega essa fala de Jesus e coloca como sendo o princípio em que a existência de Deus através da sua lei fica muito patente. E avança no segundo, falando sobre a imortalidade das almas, né? Porque ele coloca acima de tudo que o reino de Deus não é desse mundo, ou que o reino dele, de Jesus, não é desse mundo, né? No terceiro capítulo ele fala sobre a ideia clara de evolução, né? Onde ele diz que há muitas moradas na casa do Pai. No quarto capítulo fica muito claro
a ideia da continuidade da vida, ou do princípio reencarnatório. O 4º capítulo é: não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ou ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o 5º capítulo, que é o objeto do nosso estudo de hoje, ele é interessantíssimo, porque ele não tem no Evangelho de Jesus, que é bem-aventurados os aflitos. Esse é o título do capítulo. E aí ele fala então de um princípio interessantíssimo que Kardec aborda, que é a lei de causa e efeito. E aí é que nós contextualizamos então a causa de sofrimento. Esse capítulo nós lemos aqui ao início do capítulo 5 de Mateus, um extrato do Sermão da Montanha, né? Em que Jesus, acima de tudo, faz um lançamento claro de que a nossa felicidade ainda não seria possível nessa vida presente que nós estamos a ter. Então ele sempre coloca, Jesus fala: bem-aventurados os que sofrem a perseguição pela justiça, os que choram, os que precisam. Ele sempre coloca que a satisfação dessas necessidades imediatas nós não teremos ainda nessa vida. E sempre coloca na condição futura a possibilidade de se alcançar essa felicidade. Então esse 5º capítulo do Evangelho é o mais longo. Mas por que isso? Porque ele trata principalmente do sofrimento do homem. E como eu testei aqui no início da nossa fala, nenhum de nós aqui estamos ilesos das aflições e dos sofrimentos. Mas essa contextualização que Kardec faz e que os espíritos trazem, ela é interessante porque ele faz uma abordagem sobre o sofrimento que nós experimentamos e a utilidade dele, que é a parte mais difícil de nós entendermos. Se nós lançarmos apenas as luzes sobre a encarnação presente, fica difícil de nós entendermos, né, que lá no início do Livro dos Espíritos, no primeiro livro, na questão número 13, que fala sobre os atributos de Deus, e a gente vê que a justiça divina, que nós acreditamos ser corretíssima, se o poder de Deus, que nós não temos dúvidas, que é o que é Criador incriado, fonte primeira de todas as coisas, ele não haveria de fazer com que alguns dos seus filhos, em detrimento de outros, fossem privilegiados. Então, nós temos que fazer uma leitura do nosso sofrimento, né? das aflições que nós estamos a passar nessa terra, fazendo necessariamente uma leitura do nosso passado. Porque uma das coisas que Cristo deixou muito bem claro, que essa felicidade futura, Ele nos dá a chave da felicidade, né? Porque nós só conseguiremos alcançá-la se nós tivermos a possibilidade de fazer com que o amor seja vivenciado por nós no nosso dia a dia. Então essa é a parte mais difícil. Porque eu entendo que eu sofro. Hoje os nossos amigos ali estão bem animados na fala, né? E sem querer aqui, vem direto aqui a concentração. Não, mas o Fred já foi lá. Então, quando a gente vê que essa nossa felicidade futura ainda parece tão distante de nós, e que essas aflições que nos visitam, a gente não tem ainda a mensuração de como é que pode, né? Porque a vida de algumas pessoas que nós conhecemos parece que tudo caminha de uma forma perfeita, se não vejamos. Eu vejo que o outro, todos os seus empreendimentos são eivados de sucesso.
Ah, mas como fulano tem sorte, tudo que o fulano faz dá bom, né? Na linguagem do mundo, tudo que o fulano faz dá bom. Ah, mas e por que eu não consigo? Olha, o meu emprego é aquele que me dá um sustento, mas quanta dificuldade para tê-lo. Aí eu quero melhorar um pouquinho no meu emprego, estudo muito para o concurso, e no dia que eu vou lá, a condução que eu estou utilizando quebra, e quando eu chego o portão fechou. No outro dia eu falo, não, mas hoje eu quero saber, no outro concurso eu vou ser o primeiro a entrar. Chego lá no concurso, me preparo, fico em segundo lugar no concurso e só chamo o primeiro. E aí você não entende porque o seu casamento não é aquele que você gostaria de ter. Parece que o casamento do vizinho ou da vizinha é perfeito, que tudo está às mil maravilhas, que os filhos deles são melhores que os meus. Mas como entender isso? Então essa causa dessas nossas aflições, a causa dos nossos sofrimentos, é que Jesus quis que nós tivéssemos a capacidade de entender. Hoje, nós estamos exatamente tendo a possibilidade de viver as nossas escolhas nas existências passadas. A doutrina espírita hoje nos dá um entendimento que nós somos hoje exatamente os experimentadores dos frutos que eu semeei nas existências pretéritas, nem mais nem menos, exatamente o mesmo ponto. E a gente não entende que as nossas aflições, elas vêm na forma de provas, de expiações ou de missões. Geralmente as provas vêm para testar a nossa resiliência, a nossa capacidade de suportar as dificuldades. As expiações vêm na forma de experimentar exatamente aquilo que eu fiz com que os outros experimentassem. E as missões são aqueles que vêm com uma carga grande de amorosidade para distribuir para os seus semelhantes. Mas mesmo assim, às vezes a gente, num entendimento muito pequeno de nós mesmos, temos a incapacidade de entender por que eu sofro. Mas por que o meu marido não me compreende? Por que meu filho não me obedece? Por que meu companheiro de trabalho me trata de forma tão rude? Nós começamos a falar da justiça divina. Então o Cristo já nos deu o entendimento que o nosso Pai Celestial jamais coloca fardos pesados em ombros frágeis. Mais que isso, o Cristo nos disse que até um decigrama que vem sobre os nossos ombros é devidamente testado e aprovado pela misericórdia de Deus. Nós sempre gostamos de citar o livro Missionários da Luz, que lá trata do reencarne de Segismundo, e esse é um ponto bom de refletir. Todos nós aqui, sem exceção, tivemos um planejamento encarnatório. Alguns de nós demoramos aí 200, 300 anos terrestres para que as pessoas com as quais nós tivéssemos necessidade de estar na presente encarnação estivessem aptas a estar conosco. Imaginemos que até a maquete do nosso corpo foi projetado pelos nossos irmãos engenheiros,
da espiritualidade. Aí quando você pediu lá, olha, eu queria ter 1,90 m, um olho azul, ele, não, mas não deu certo. Na realidade você tinha que vir cego, porque a utilização que você fez errada do seu olho não foi legal não. Não, mas pelo menos uma beleza física, não, foi o motivo da sua perdição, a beleza física. Você tem que vir para sua mãe falar que você é bonitinho, mas na realidade não será assim, né? Então, isso tudo é um planejamento que é feito. O nosso querido Chico, quando falava que nós temos o corpo que necessitamos e a família que merecemos, dá exatamente o entendimento disso. Então, muitos desses que nós temos hoje, sob o mesmo teto, são criaturas que nós, direta ou indiretamente, fizemos pesados, ou contraímos pesados compromissos em existências pretéritas. Mas como eu falei de planejamento, eu vou fazer um quadro assim um pouco mais claro disso. Aqueles aqui que são afeitos à culinária vão entender bem, e quem não for também vai entender. Vamos imaginar aqui uma forma de bolo. Se a forma está toda amassada, quando você colocar ali a massa e o bolo ficar pronto, geralmente o bolo vai ter o formato da forma, não é isso? Então vamos lá, vamos utilizar esse quadro para a gente entender aqui. Na existência passada, eu fiz um uso indevido de certos tipos de alimentações. Isso sobrecarregou sobremaneira todo o meu aparelho digestivo, tudo. Aí, no processo reencarnatório, o meu corpo perispiritual, ele carrega essas deficiências. E aí, depois que nós nascemos, na nossa meninice, a nossa mãe fala: menino, coma isso. Aí você, só de pensar naquilo que ela está falando, você já sente aquelas indisposições, né? Aí mais para frente, você, lá pelos anos 20, 30 de idade, começa a ter aquela gastrite, aquela úlcera, que nada que você faz, utilizando todos os remédios do mundo, você consegue ter o alívio. Lembremos da forma de bolo. A forma é defeituosa. Então o formato do bolo vai ser exatamente aquele que a forma tem. Mas vamos avançar um pouco mais nesse entendimento, para a gente falar de aflição. Muitos de nós temos na nossa parte moral algumas deficiências. Temos uma vontade muito grande de ter, e não nos importamos em ser, a gente quer ter. Eu tenho lá no meu armário roupas que eu não uso já há 5 anos, 10 anos, que não me servem mais, mas eu quero ter. Numa dessas existências, eu fui privado, pela minha própria incapacidade de gestão dos meus recursos, de tudo. Porque eu, no jogo, nas apostas, eu dilapidei todo o meu patrimônio daqueles que estavam próximos de mim. Aí, a minha forma de bolo veio: olha, você vai ter a possibilidade do recurso, mas você vai ter que saber geri-lo. Então, já que você experimentou a falta dele, você tem que estar atento àquilo que Jesus falou e fazer com que pelo menos o seu supérfluo seja distribuído àqueles que menos têm. Então, uma das maiores dificuldades que nós temos, isso causa aflição.
Esse egoísmo que nós trazemos aí pelos séculos afora, muitas vezes não nos permite ver que o vizinho comprou um carro mais novo do que o meu. Aquela viagem que a minha vizinha está fazendo, ela não merece aquilo, eu que teria que estar indo. Reparem bem, é a forma do bolo. Então nós, com as nossas deficiências, estamos a experimentar o fruto das nossas semeaduras pretéritas. Então essas aflições que nos chegam não é porque Deus é ruim, não. E aí chega o ponto mais difícil da reflexão. Esse agora que eu vou falar vai doer, pelo menos em mim. O nosso entendimento ainda é muito raso com relação ao sofrimento. Quando Cristo falava que nós conseguimos ver com tranquilidade o argueiro no olho do outro e não vemos a trave que está no nosso, nós podemos fazer aqui uma esticada nesse raciocínio, exatamente para fazer uma pontuação do tamanho do nosso sofrimento. Porque nós nos consideramos as pessoas que mais enfrentam dificuldades no mundo. Me incomoda muitas vezes uma dor, mas eu tenho plano de saúde top. Eu não entendo que eu fiz um uso equivocado das potencialidades físicas na existência pretérita e estou agora a experimentar. Eu não entendo que a perna que hoje eu sou meio coxo, que eu tenho problemas circulatórios, foi exatamente aquela que eu utilizei na existência pretérita para cometer um suicídio. Ou pior do que isso, para tirar a vida de um semelhante. Então essa é a parte mais difícil. Porque na realidade, o que a doutrina dos Espíritos nos traz é o entendimento de que nós hoje estamos exatamente na construção da nossa felicidade futura, para sermos o merecedor desse, aspas, céu que o Cristo nos dá como possibilidade. Mas a questão do sofrimento, das aflições, é que é difícil entender, porque tudo tem uma utilidade. Tudo. E essa parte, por que ela é mais complexa? E por que ela é mais difícil? Porque ela mexe com cada um de nós. Eu quero que todos sejam todos sorriso para mim, mas eu não quero sorrir para ninguém. Eu quero que todos me ouçam, mas eu não tenho ouvidos para ninguém. Eu quero que todos me respeitem, mas cadê o meu respeito pelos outros? Eu quero que todos me ajudem, mas onde é a minha disposição de auxiliar? Esse ponto das aflições é o mais difícil de entender. Quando nós lembramos o que a espiritualidade nos traz, falando que o recomeço será sempre em piores condições. Então imaginemos nós agora que temos cada um a sua classe de tribulações, mas que nenhum de nós estamos órfãos de um anjo guardião, de um espírito que nos tutela, de amigos espirituais, de mentores espirituais, de membros da nossa família espiritual que nós não conhecemos, mas que se encontram presentes no nosso dia a dia. Mas onde mesmo a nossa disposição de estarmos alinhados com Ele? Nós queremos, na figura de um
criminoso, nós queremos ter a nossa pena redimida, nós queremos fugir da cadeia. Mas como na lei humana, nós sabemos que enquanto não houver o cumprimento da pena, nós não podemos ser libertados. Assim é a nossa vida aqui. Enquanto nós estamos passando as dificuldades do dia a dia, entendamos qual é a lição que o sofrimento nos traz. Nós falamos das provas, das expiações e dos missionários. Vamos lembrar de alguns missionários aqui? Francisco Cândido Xavier, lá na sua meninice, os seus 20 e poucos anos de idade, quando o seu olho esquerdo começou a aumentar a pressão, sangrar, doer muito, que o nosso querido Emmanuel, num desses dias, que ele falou, Chico falou, hoje eu não vou lá para o Luiz Gonzaga. Mas por quê? Você não está vendo que meu olho está sangrando? E Emmanuel, né, é aquele mentor bem amoroso, né? Mas você não tem 2 olhos? E depois, na época de 1970, na década de 1970, quando o Dr. Fritz queria fazer ali uma cirurgia espiritual no olho do Chico, para dar a ele a visão, porque ele era cego desse olho esquerdo, ele falou assim, não, como, Chico? Não, eu preciso do meu olho assim. Mas nós não entendemos que nós temos 2 pernas, e muitas vezes essas pernas são motivos dos nossos sofrimentos e desatinos. Nós temos 2 braços, e quantas vezes não utilizamos esses braços, não para auxiliar alguém, mas para prejudicá-los. Nós temos 2 ouvidos, mas quantas vezes nós temos ouvido esse ouvido e potencializado a nossa língua para fazer com que a maledicência ganhe através de nós resultados de muita infelicidade para muitos. Então essas causas dessas aflições, elas são justas. Se eu quero ter uma vivência no momento seguinte, na outra encarnação, desprovido dessas aflições, eu tenho que estar exatamente nesse momento retirando do meu futuro essa carga negativa, né? Ou eu tenho que estar aqui desentortando a minha forma de bolo, para que na próxima vez que ela receber a massa, ela esteja com aquele bolo perfeito, sem nenhuma imperfeição. É isso que nós devemos buscar. Quando Kardec busca então nesse 5º capítulo, que é o mais extenso, que fala de muito sofrimento, mas que fala de justiça, porque o 6º capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo é o Cristo Consolador. Aí sim ele já fala dessas alegrias que todos nós iremos experimentar. Mas antes dessa vivência feliz, nós temos que nos livrar das infelicidades que nós mesmos fomos os causadores. E talvez essa seja ainda a nossa dificuldade, porque a doutrina espírita coloca no momento futuro essa felicidade, e Cristo nos apresenta a chave dessa felicidade, que é o exercício incondicional do amor. Mas a gente ainda fala, não, fulano, o que ele fez comigo não tem perdão. Eu estou decretando o meu próprio sofrimento. Eu não estou entendendo, né? Porque o ódio nunca separou ninguém. É uma visão muito equivocada dos que odeiam. O ódio é uma poderosa algema que nos mantém unidos a essas pessoas que nós dissemos não gostar. Então essa é a nossa incapacidade ainda de entender que o projeto de Jesus ainda é o melhor para nós. Porque o outro que eu tenho a capacidade de julgar hoje, muitas vezes ele é um espelho, e eu vejo refletido nele aquilo
aquilo que eu tenho de imperfeição. Eu vou repetir. De uma outra forma. Quando eu observo muito no outro, aqueles pontos que me irritam, que tiram a minha paciência, eu às vezes não noto que na realidade eu estou vendo no reflexo do outro aquilo que eu sou. Mas a proposta de Jesus é outra, bem diferente da nossa. Ele quer que nós entendamos que esse que hoje é o motivo do meu sofrimento, ele também é o motivo da minha redenção, é a possibilidade da minha redenção. O bem sofrer é exatamente isso. Já que nós temos o entendimento de que as vidas são sucessivas, que nós haveremos de num futuro muito próximo, que para alguns pode durar 200, 300 anos, se é que não formos aqueles levados a ocupar um desses mundos infelizes aí em formação pelo universo de Deus, mas talvez alguns de nós em 200, 300 anos teremos a oportunidade de estar nessa terra regenerada, onde o principal argumento das criaturas que estarão aqui será a utilização do amor recomendado por Jesus. E o tempo, ele corre em nosso desfavor. Por isso, que quando a gente analisa que toda aflição, ela tem uma necessidade. E feliz daquele que entende que isso passa. E tomara que essas aflições que eu sinto possam passar da forma de um entendimento que eu fiz dessa aflição, desse sentimento, ou desse sofrimento, a utilização mais didática possível. E aí, a impressão que nós temos quando eu estabeleço ali a firmeza de propósito em fazer o melhor, inclusive naqueles momentos ruins da minha vida, vão fazer com que aquilo que hoje é dor, amanhã vai ser apenas uma lembrança, e uma lembrança feliz, de que em a suportando, eu já me coloco redimido perante a misericórdia divina. Porque hoje, essa terra que nos é ofertada pela bondade e misericórdia do Criador, em que muitos de nós consideramos essa terra uma prisão. Outros de nós achamos que é um hospital, e nós achamos que o outro está doente, sem esquecer que nós é que estamos necessitando de entender que dessa possibilidade tripla da terra, a escola deve ser aquela que nós deveremos cursar, e cursar bem, a fim de que na nossa curta estada, quando formos chamados de retorno à plata espiritual, os espíritos que primeiro, que foram os avalizadores da nossa vinda, segundo, aqueles que quiseram estar conosco na condição de um mentor amigo, de um anjo guardião, que viram que nós fizemos das oportunidades que nos foram estendidas, motivos de crescimento nosso e de todos aqueles que estão a caminho conosco. E nós gostaríamos de terminar a nossa fala lendo aqui uma página muito interessante do livro Coragem, em que alguns espíritos amigos trazem mensagens que nos consolam, nos confortam, né, e nos fazem refletir. Essa mensagem de Emmanuel chama-se Tuas Dificuldades. Imagina como seria difícil de suportar um educandário em que os alunos tão somente soubessem chorar na hora do ensino. Reportamos-nos à imagem para considerar que, sendo a Terra nossa escola multimilenária, urge receber-lhe as dificuldades por lições, aceitando-lhe a utilidade e o objetivo. Diante dos obstáculos, ninguém precisa fixar-se no lado escuro que apresentem.
Um náufrago faminto de estabilidade ao sabor das ondas, não se lembrará de examinar o lodo no fundo das águas, mas refletirá no melhor meio de alcançar a terra firme. Todo minuto de queixa é um minuto perdido, arruinando potencialidades preciosas para a solução dos problemas sobre os quais estejamos deitando lamentação. Toda prova, seja qual for, aparece na estrada a fim de elastecer-nos a força e aperfeiçoar-nos a experiência. Em síntese, quase toda dificuldade implica sofrimento, e todo sofrimento, notadamente aqueles que não provocamos, redunda em renovação e auxílio para nós mesmos, lembrando a treva noturna em cujo ápice começa a alvorada nova. Saibamos arrostar os impedimentos da vida sem receá-los. Cada qual deles é portador de mensagem determinada. Esse é um desafio a que entesoures paciência. Aquele outro te impele à sublimação da capacidade de amar no cadinho da provação. Aprendamos, sobretudo, a decifrar os enigmas da existência na oficina do bem eterno. Serve e compreende. Serve e suporta. Serve e constrói. Serve e beneficia. Tuas dificuldades, tuas bênçãos. Nelas e por elas encontrarás o estímulo necessário para que não te precipites nos despenhadeiros do orgulho e nem te encarceres nas armadilhas do marasmo, prosseguindo passo a passo, degrau a degrau, em tua jornada de burilamento e ascensão. Fiquemos em paz. Vamos continuarmos conectados nessa mensagem de Jesus. Vamos procurar respirar tranquilamente. Procurem sentir a presença do mentor amigo, do seu anjo da guarda. Sinta nesse instante esse irmão trazendo as energias necessárias, estendendo as mãos sobre sua cabeça e trazendo toda a energia necessária para fazer uma limpeza no corpo físico e espiritual. Imagine como se estivesse mesmo tomando esse banho de luz, caindo muita luz no alto da cabeça, passando por cada órgão do corpo, clareando. Procurem sentir essa nova luz que chega na altura do coração, melhorando todos os batimentos, toda a circulação, a oxigenação, sentindo nessa respiração tranquila nesse instante, sentindo aí essa luz invadindo todo o corpo físico e espiritual. Observe aqueles pontos do corpo onde temos dores, onde nós temos algumas dificuldades, onde nós temos as nossas enfermidades. Sinta esse irmão colocando a mão sobre esse ponto, sentindo essa energia aquecida nesse instante. Lembre também dos seus lares, amigos, familiares, que todos esses irmãos possam ser envolvidos nessa luz. Fluidifica, Senhor, as nossas águas que serão tomadas ao final desse nosso encontro. Que a harmonia, que a paz, a bênção desse instante continue no coração de cada um, hoje e sempre. Graças a Deus.